Eu tenho realizado um desafio de 20 dias de liderança, um grupo de WhatsApp, onde as pessoas que entraram estão recebendo diariamente, por 20 dias, dicas, orientações, estímulos para desenvolver a sua liderança, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Se você não participou, perdeu, mas fique atento, que em breve a gente lança outras dessas, que são dedicadas às pessoas que se interessam por desenvolvimento pessoal, querem ser líderes ou estão líderes, ou simplesmente se interessam pelo assunto. Nesse grupo, eu abri para eles fazendo o seguinte questionamento. Depois de vários dias já gerando insights, essa é a última semana, no momento que eu gravo é a última semana, eu fiz uma provocação para eles. Se você estivesse frente a frente comigo e pudesse me fazer uma única pergunta, qual pergunta você faria? E eu vou aproveitar esse vídeo aqui para responder essas perguntas, que pode ser que você também passe por situações parecidas e essas respostas possam lhe ajudar também. Então vamos começar com as perguntas aqui. A primeira delas já começou desafiadora. Como lidar com funcionários procrastinadores? Não anota o que se pede e quando cobra execução, diz, putz, esqueci. Bom, primeiro a gente precisa entender, e aí que nós precisamos tomar um cuidado grande, que procrastinação não é preguiça. Procrastinação é dar prioridade para uma coisa não tão importante, ao invés de fazer aquilo que é prioridade. É como se eu encontrasse motivos para fazer outra coisa e não fazer aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas procrastinam, não por preguiça, mas por alguns motivos. A gente precisa tentar entender os motivos. Pode ser porque eu não sei fazer, pode ser porque eu não gosto de fazer, pode ser porque me gera desconforto. Então, isso serve para você também. Quando você procrastina alguma coisa, tem um motivo por trás. Então, está entendido o que é procrastinação. Então, não é só esquecimento. Às vezes as pessoas, você passa uma orientação, a pessoa fica procrastinando. Será que ela está procrastinando mesmo? Será que não falta método? Será que não é a prioridade dela o compromisso? Então, eu diria para você, às vezes quando você pede alguma coisa, você não pode simplesmente pedir ou dizer. Na sua solicitação, envolva elementos que mostrem a importância e a prioridade daquilo, a consequência. Eu tenho dito bastante que as pessoas estão precisando do porquê. Olha, eu preciso que você faça isso porque tal coisa pode acontecer. A prioridade é essa, eu preciso que você realize isso. Caso não realize, tem essa consequência. Quando você mostra isso, as pessoas tendem a se engajar mais. Então, você pode também ajudar essa pessoa, ao solicitar alguma coisa, ajudar ela a ter um pouco mais de organização e definir prioridade. Dizendo, por exemplo, anote aí o que precisa ser feito agora. Anota aí para você não esquecer. Ou na sua agenda, no seu caderno, no seu celular. Anota aí agora. Marca aí. Sabe? É como se fosse um comando de ação imediata para dar start a outra coisa. Outra coisa que a gente precisa fazer é transformar os nossos pedidos em acordos. Como é que a gente transforma o nosso pedido em acordo? Quando eu peço alguma coisa, eu preciso dizer exatamente o que eu quero e o prazo para isso. Então, eu posso dizer assim, olha, eu preciso que você faça um levantamento dos clientes que estão inadimplentes, mas eu preciso que você me entregue uma planilha até o final do dia. Até hoje, no final do dia, eu preciso dessa planilha. Você anotou aí? Clientes que estão inadimplentes. Prazo, ação específica, formato específico, para ajudar as pessoas a não ter que ficar pensando em como fazer. Se você facilitar isso, Flávio, eu estou fazendo o trabalho do outro. É importante para você? Quer lidar com esse procrastinador? Ainda quer ficar com ele? Beleza, então ajuda ele a não procrastinar, ajudando ele a eliminar todas as barreiras. Quando a pessoa é muito procrastinadora e é uma atividade de médio prazo, não espere o final para cobrar o resultado. Faça follow-ups, principalmente nos primeiros dias. Ou seja, olha, eu quero que você faça primeiro o levantamento desses clientes, tá? Me envie quais são os clientes, enquanto depois disso você vai fazer quais estão inadimplentes há mais de 45 dias ou mais de 60 dias. Eu coloco etapas. E aí eu marco. Ou, olha, eu preciso que você faça o orçamento. Então, até o final do dia, já me manda a relação de quais fornecedores você vai pedir. É uma etapa. A pessoa já fez isso para te mandar. Então, agora você vai
mandar a cotação. Olha, até o final da semana eu preciso que você me diga quais cotações foram recebidas e quais têm as melhores posições. É intermediário, 1 dia, 2 dias, 3 dias, você está colocando... É como se você fosse fazer uma faculdade e ao invés de você falar que vai fazer uma faculdade de 4 anos, você fala que está no primeiro trimestre. Você está desmembrando aquilo em etapas menores. E follow-up é você dar o posicionamento daquilo intermediário. Tá bom? Peça para as pessoas fazerem isso, colocando prazos também. E se a procrastinação persistir, aí leva pelo campo da responsabilidade. Que aí é um feedback direto dizendo o seguinte, olha, todas as vezes que eu solicito alguma coisa para você, vou te ilustrar. Nessa semana eu solicitei isso e você acabou esquecendo. Sempre específico, não generaliza. Aconteceu isso e isso. Eu quero saber o que está acontecendo. Olha, então eu quero fazer um acordo com você. De agora em diante, você vai anotar. Isso é um feedback já por responsabilidade. E responsabilidade leva a consequências. Tem coisas que as pessoas têm a opção de não te entregar. E tem coisas que é obrigação dela te entregar. Se ela não entrega, ela precisa ser responsabilizada. Claro, se ela for seu subordinado. Aí cabe uma orientação verbal, uma advertência e constantemente porque ela está deixando de cumprir o papel dela. Se ela não for, às vezes você vai ter que informar a área responsável, subir para o seu gestor ou fazer alguma coisa nesse sentido. Espero ter respondido essa pergunta aí. Tá bom? Outra pergunta também que surgiu lá. Você acredita que uma pesquisa interna de satisfação pode ser uma boa ferramenta para melhorar o desempenho da equipe? Eu vou usar uma expressão que você vai ouvir bastante nesse vídeo, que é a tal do depende. A pesquisa interna, ela é uma ferramenta muito boa, mas ela não faz milagre. Às vezes a gente faz pesquisa para constatar aquilo que a gente já sabe. Tá? Então, já sabe. Ou você precisa estar aberto a ouvir o que a pesquisa vai te trazer. Então, assim, ela serve sim para mapear a percepção e ponto cego que você talvez não esteja visualizando. Ela serve para dar um norte de quais são, mas você precisa fazer as perguntas certas do jeito certo. Eu vejo muita gente fazendo a pergunta errada. Você gosta do ambiente de trabalho? Gente, é muita coisa. Ambiente de trabalho, a pessoa pode falar do ambiente físico, dos móveis, pode falar de várias coisas. Pergunta, como está sendo a sua relação com as pessoas que você trabalha diretamente? Qual a sua percepção em relação às pessoas das outras áreas? Em relação à estrutura física, coloque entre parênteses lá, equipamentos, mobiliário, seja específico para aquilo que você, senão você gera entendimento amplo para as outras pessoas, cada um vai entender de um jeito diferente. Outro ponto importante, as pessoas têm maturidade para responder uma pesquisa. Se você não deixar claro para as pessoas qual é a intenção dessa pesquisa, o que se propõe essa pesquisa e que essa pesquisa serve de direcionador, e ela não significa que tudo que for colocado será mudado, mas para que vocês tenham um raio-x da situação, cria uma expectativa de mudança. E quando as pessoas preenchem uma pesquisa e não acontece a mudança, elas ficam frustradas. Então já nivela essa expectativa antes, porque nem todo mundo vai ter maturidade de compreender. Então alinha muito bem como é que vai ser feito. E prepare-se, porque algumas pessoas vão aproveitar a pesquisa para descascar pessoas, processos e empresas. Ela vai jogar toda a sua insatisfação lá. Mas a pesquisa por si só, ela não é suficiente. O que muda o jogo é a ação pós-pesquisa. Ou seja, fazer e não agir gera descrédito. Eu vejo um monte de empresas fazendo pesquisa, né? E aí, quando não se faz nada, as pessoas falam, faz pesquisa, mas nada acontece. Né? Então, a pesquisa de satisfação ajuda sim a melhorar o desempenho, se virar plano de ação prático e visível. Nem que seja o engajamento das pessoas. E depois de uma pesquisa é preciso ter uma devolutiva. Nem que seja uma devolutiva, nós avaliamos, entendemos, vamos levar adiante, vamos criar um plano de ação. Nem tudo vai ser realizado agora, mas o que está sendo feito Aí eu acredito que sim, pode melhorar. Mas veja, desempenho, nós estamos falando, a pesquisa ela pode envolver vários fatores. Agora, ela melhora o desempenho quando você alia o resultado da pesquisa
com ações específicas para cada colaborador para melhorar o desempenho. Então, se as pessoas falam, os nossos móveis estão quebrados, são fracos, nosso computador não é bom, tá, isso é fato ou é só uma reclamação? No que? Então, você precisa validar isso daí para depois promover algumas ações. Espero ter respondido. Outra pergunta que me fizeram aqui. Como você agiria em uma situação onde o subordinado não cumpre normas estabelecidas pela empresa, mesmo sendo orientado? É raro, mas acontece, né? Bom, o primeiro passo que eu daria para você é, mesmo que ele tenha sido orientado, oriente novamente. Vamos partir do princípio. Orientar é o primeiro passo. Orientar é uma coisa. Saber se a pessoa compreendeu e sabe fazer é outra coisa. Às vezes a gente faz uma pergunta equivocada. Você entendeu? As pessoas falam sim. Mas e se ela entendeu errado? Ela vai fazer errado. Então, o que você entendeu? O que vai ser feito agora? Valide a compreensão das outras pessoas. Agora, ela sabe fazer? Como é que eu faço isso? Vou te acompanhar para ver se você tem alguma dúvida. Faz aí. E você acompanha. A pessoa fez corretamente, então ela sabe fazer e ela entendeu. Agora nós vamos para um outro caminho. Ela não está disposta a cumprir. Aí é uma outra coisa. Se continuar, a gente precisa ter ferramentas disciplinares ali para orientar. Então é o seguinte, olha, norma, gente, você colocou a expressão norma. Norma, eu entendo que não é opcional. É norma. Norma, lei, a gente cumpre. Então eu preciso dizer para essas pessoas assim, ó, eu te acompanhei e vi que você sabe fazer, mas você não está cumprindo essa norma. O que está acontecendo? Ah, não sei o quê, poxa, eu vou usar esse equipamento, ele não é muito agradável. Olha, você tem a opção de usar esse abafador e tem também aquele interno. Estou chutando aqui, tá? Qual que você prefere? Ah, não sei. Então você vai fazer o teste hoje. Qual foi se adaptou mais? Beleza, se adaptou? Agora você precisa usar, porque é uma norma, e preciso deixar claro para você, por ser uma norma e não ser opcional, ela tem consequência. Se você não usar, você vai ter... Veja que eu não estou ameaçando, eu estou orientando de que existe uma consequência, que pode ser uma advertência verbal, pode ser uma advertência formal, escrita, pode ser uma suspensão ou até mesmo um desligamento. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles têm lá regras de ouro da segurança. Se você descumprir uma regra de ouro, não importa quanto tempo você tem de empresa e não importa o quanto você é importante e correto, se você é desligado. Então todo mundo sabe disso daí. Então eu preciso... Agora, se a empresa tem regras que não são cumpridas, ou a regra não funciona, porque é a mesma coisa que você falar assim, tem regra para ter uma norma que no ônibus tem um banco para pessoas com portadores de necessidades especiais, idosos, gestantes, qualquer outra coisa. Se não tem ninguém para fiscalizar, qualquer um pode sentar. Então, se não tem consequência, a norma não serve para nada. Então, a empresa precisa sim ter autoridade de cumprir, de orientar, nem que você tenha que levar para uma outra área, seja de segurança, seja de saúde, de trabalho, seja do próprio RH, para cumprir. Agora, o erro comum é você ficar falando 1000 vezes sem evoluir para uma gestão disciplinar. Eu sempre vou dizer, oriente primeiro, valide e depois consequência. E se a pessoa estiver fazendo, vale o reforço positivo. Olha, eu tenho te acompanhado, você não infringiu mais aquela norma. Continue fazendo assim, porque é isso que a gente espera de você. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta aqui. Diante de uma situação onde você tem um funcionário tecnicamente muito bom e você confia muito nele. E aí descobre que ele está usando suas informações, seus ensinamentos, suas ideias, tudo pelas costas para subir e conquistar um cargo que, por vez, é o que você está buscando no dia a dia. E o pior, sendo ele uma pessoa próxima dentro e fora da empresa. Qual seria a reação diante da situação? Poxa, vamos lá. Essa é interessante, mas talvez eu não dê a resposta que você espera. É uma situação delicada. Cabe algumas posturas aqui. Primeiro, para você. Cuidado com o seu emocional. Veja que você, eu não sei se você é líder ou se você é um parceiro dele ou não, mas se sentir traído é natural nessa situação. Mas
evite agir por impulso. Porque, por exemplo, é papel do líder desenvolver pessoas. E ao desenvolver pessoas, talvez você desenvolva pessoas que saibam tão bem usar aquilo que você está passando, seu ensinamento, as suas técnicas, suas ferramentas, que elas vão voar, vão crescer e vão se sentir preparadas, sim, e talvez até estejam preparadas para ocupar uma posição que você quer. Então, você está gerando, sim, competidores ou pessoas que competem pela mesma vaga. Mas se você é líder, é um risco que você vai correr sempre. O que você não pode é correr o risco de não ensinar com medo das pessoas te passarem, que é um erro lá do passado. Então, assim, faz parte do processo. Terem pessoas tão boas quanto você, ou até mais que você, porque talvez a pessoa, além do seu ensinamento, ela corra por trás, esteja participando de um grupo como esse, esteja evoluindo e ela deslancha. Então, é normal, não sei, comum, normal, o mentorado superar o mentor. Porque cada um é cada um. Então, eu não sei se você gostou dessa, mas vamos pensar da questão profissional aí. A gente precisa separar a ambição saudável da antiética. Se essa pessoa está simplesmente aproveitando uma oportunidade, esses aprendizados para fazer parte do jogo, você precisa entender que é normal. Agora, se ela está ultrapassando os limites éticos, usando informações de forma incorreta, privilegiada, passando insubordinação, passando por você, é importante você orientar do fato. Não é que você está se aproveitando do meu crescimento, meu conhecimento para crescer. Não. O fato da insubordinação. Olha, eu quero falar com você, que você vai falar direto com o fulano e você sabe que aqui dentro tem uma hierarquia. Estou dando um exemplo, não sei se a sua empresa é assim, que você precisa passar aqui por mim primeiro, para isso. Você está entendendo? Isso é importante, você alinhar. Se tiver descumprindo alguma norma, alguma regra, aí você precisa, inclusive, registrar. Converse, se necessário, ainda com você, com a pessoa, de falar, olha, eu tenho percebido que você está querendo, tal. Você está buscando essa vaga, você também está querendo. Mas para compreensão, o que você não pode é intimidar as pessoas. É claro que talvez eu esteja falando de uma forma muito genérica, sem compreender o fato, tá? No fundo, assim, blindar e parar de desenvolver para fazer a pessoa não ocupar um cargo não seria um caminho natural do líder. Mas eu sei que somos seres humanos e às vezes a gente almeja alguma coisa. Eu diria para você assim, no que você pode se destacar dela? O que você pode fazer de diferente aí para continuar a sua evolução e mostrar? Porque o risco sempre vai existir, ou de alguém que trabalha com você, ou de alguém fora. Então, mostre. E outra coisa, às vezes você é tão bom, muito melhor que ele. Mas às vezes ele ou ela, tá? Às vezes a pessoa tem uma capacidade de mostrar mais do que você. Então você precisa ser visto. Você precisa ser enxergado. As pessoas precisam te conhecer. Você precisa vender o peixe internamente também. Mostre-se diferente nessa competição. Tá? Eu acredito que talvez eu não tenha agradado muito a resposta à sua pergunta, mas é assim que a coisa acontece. O mundo não é justo e existem pessoas que sabem aproveitar muito bem as oportunidades. Vamos para mais uma aqui. Tem notado na empresa onde trabalho que falar em advertência é tipo um mito. Tem supervisores que há anos não aplicam advertência, mas falam que o funcionário não é bom. A advertência é uma ferramenta importante para a gestão e deve ser aplicada de forma correta. Gostaria que o senhor falasse um ponto sobre ela. Primeiro ponto, advertência para você que senhor é sacanagem. Tudo bem, eu sou quase meio século, mas pode me chamar de você, tá bom? Brincadeiras à parte, eu já falei um pouco sobre isso numa pergunta anterior. Na prática, muitas empresas tratam a advertência ou como uma forma de penalizar ou como um mito. É que nem o pai e a mãe que olha para a criança e fala assim, olha, se você... Vou contar até 3, hein? 1, 2, mas nunca chega no 3. E aí vai chegar um ponto que a criança vai olhar e falar assim, e se chegar no 3, o que acontece? Você nunca pensou nisso. Então, às vezes, a advertência é só uma forma de tentar evitar que as pessoas façam alguma coisa. Mas tem muitas empresas também que
acham que a advertência é para ser dada a rodo, assim, sai dando advertência para tudo. Daí perde o valor também, porque tudo é advertência. Então, nenhum nem outro. O problema é assim, se nunca aplicam, passa a mensagem que nada acontece, né? Então, pontos chaves aqui da advertência. Não é punitiva, é uma ferramenta educativa. Então, antes da advertência, deve vir a orientação. A orientação, a validação, como eu falei nas perguntas anteriores. Orientar, verificar se as pessoas compreenderam. E se a pessoa está constantemente, não dá advertência, aí é outra coisa. Mas vamos lá. Orientei, não cumpriu. Eu preciso dar uma advertência verbal. Dizer as consequências e que, a partir daí, podem existir advertências formais e que você não quer que isso aconteça para o bem da pessoa, da empresa. Então, você recomenda isso. A pessoa continua, a ferramenta ela precisa ser aplicada, sim, de forma justa, proporcional e documentada. Ter a consequência. Mostra também para o colaborador que isso tem limites, que existem limites até onde ele pode ir, até onde não é admitido pela empresa, seja comportamentos, resultados, ações dele. Protege o líder também e a empresa de acusações futuras, de que ninguém nunca me avisou, essas coisas. É uma forma de você registrar que a pessoa teve a oportunidade de mudar. Uma advertência é uma oportunidade de você mudar. Agora sim, eu tenho que falar do outro lado. Se o líder foge da advertência, ele não está cumprindo o papel dele. Ou porque ele não... Talvez o líder está fugindo da advertência porque ele não orientou, ele não acompanhou, ele não deu feedback. Você concorda, se ele está dando feedback constantemente, a advertência é consequência, é fato. Se ele não orientou, se ele não capacitou, ele não está cumprindo o papel dele como líder. E ele deve sim ser corrigido e cobrado disso, senão ele deve sofrer as consequências, recebendo também uma advertência. Eu vejo que o líder pode não estar cumprindo o papel dele e ser muito fraco, ter uma liderança fraca. Porque tem líder que... Deixa eu só corrigir aqui. Tem profissional que ocupa uma posição de liderança que é muito fraco. Porque nem todo profissional que ocupa uma posição de liderança exerce a liderança, pode ser chamado de líder. Ele tem um cargo de líder, mas não é líder. Então, se a pessoa não faz isso, é fraca, é farda vazia, tem a posição, mas não apita nada. Deveria estar cumprindo o seu papel, sim. E deveria receber as consequências também do líder superior. Tá? Esse é meu ponto. E tem uma última, ela não foi a última pergunta a ser feita, mas eu deixei por último aqui, porque eu acredito que fecha bem essa nossa conversa. Qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar? O que aprendeu com ela? Olha, eu tive que tomar várias decisões enquanto líder, mas eu vou te dar uma que eu acredito que é muito comum e foi muito marcante na minha vida, porque foi o decidir quem demitir. Mas foi num contexto bastante complicado, porque quando você... Primeiro que era a minha primeira posição de liderança, eu não tinha recebido treinamento como líder, para ser líder, eu não tinha recebido treinamento de como demitir. Já é um ponto crítico. E quando você tem que demitir uma pessoa que não está desempenhando bem suas atividades, faz tudo isso que nós já falamos aqui, não está cumprindo normas, não tem um bom desempenho, eu acredito que seja um pouco mais fácil, porque você tem elementos, dados e fatos que comprovem o motivo daquela demissão. Mas para mim foi assim, ligaram e falaram, Flávio, a empresa está passando por uma reestruturação, a sua área vai passar por redução de custo, eu preciso de 2 nomes até o final do dia para desligamento. E eu estava numa época que a minha equipe era top, só tinha gente boa, bem desenvolvida, comprometida. E aí você olha para as pessoas e fala assim, não, mas eu não tenho ninguém para demitir. Porque se é ruim, você já fala, anota aí. Eu falei, não, Flávio, você não entendeu, são 2 nomes, ou o seu e mais um, se você quiser. E eu tive que olhar para a minha equipe e criar um critério sem estar preparado para tomar a demissão. E isso foi muito difícil para mim justamente para isso, porque eu não tinha critérios claros, eu não tinha sido preparado e minha equipe era muito boa. Então eu tive que criar critérios aleatórios para mim, na época, do tipo, quem vai se recolocar mais fácil no mercado de trabalho, quem tem filhos, quem não tem filhos, quem teria mais dificuldade de se recolocar por causa da idade, quem pode contribuir mais no curto prazo, esse tipo. E quando eu demiti,
eu fui muito mal para casa. Assim, quem já demitiu e está assistindo isso daqui pode ter sentido isso daí também, mas você tinha aquele peso nas costas. E complementando a resposta da sua pergunta, quando você diz o que você aprendeu, eu aprendi que o líder precisa tomar decisões difíceis. Decisões, muitas vezes, que ele não gosta, que ele não gostaria de tomar, mas que são necessárias. Quando você ocupa uma posição de liderança, é como se você fosse um médico que não pode envolver o emocional totalmente em todas as coisas. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de ser humano, mas que certas situações o racional ele precisa estar presente, senão você vai sofrer muito. E ali eu não consegui trazer para o racional, mas eu aprendi que hoje, uma demissão ela precisa ser racional. E as pessoas precisam querer mais, eu posso ajudar as pessoas. Numa demissão como aquela, eu poderia ter dito, olha, você é um excelente funcionário, não tem nada que desabone, foi uma questão de redução de custo, se você precisar de uma carta de recomendação, eu envio para você, pode pedir, eu dou a recomendação, pronto, né, para tentar minimizar. E que eu serei cobrado sempre por resultados. Então eu aprendi que a gente precisa ter um equilíbrio muito grande entre o emocional e o racional. Principalmente com as cobranças que você recebe, porque a cobrança que vem de cima ela não é tão emocional, ela vem racional. E se você não levar por esse lado, você vai sofrer bastante. Você vai achar que é injusto, que estão cobrando demais de você, que não sei o quê. E você precisa ser mais adulto. E não foi uma coisa fácil de entender, mas que hoje eu entendo muito bem e digo para você, é algo necessário para um líder que quer realmente agir de forma justa, coerente. Espero ter respondido a todos vocês e você que me assiste aqui também, que talvez tenha ajudado você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui. Eu não publico vídeos todos os dias, então quando eu publico são vídeos que eu considero que é importante, que eu tenho algo importante a te dizer. Então ativa também a notificação aqui, para que quando eu publicar algum vídeo você receba essa notificação e possa ter acesso a esse conteúdo e compartilhe com pessoas que também têm interesse por esse assunto. Grande abraço.